Jó capítulo 31. Jó declara sua integridade. Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma, pois que porção eu teria de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não está a destruição destinada ao perverso e o desastre aos que praticam o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se tenho agido com falsidade, e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pese em balanças fiéis e constate a minha integridade. Se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se as minhas mãos estão manchadas, então que eu semeie e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração foi seduzido por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha mulher venha moer para outro, e outros se deitem com ela. Pois isso seria um crime infame. Sim, seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Porque seria fogo que consome até o Abadom, e destruiria toda a minha produção. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam a sua causa para comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Que lhe responderia quando me viesse indagar? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu alimento, e dele o órfão não participou, apesar de que desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo, como se eu fosse seu pai, e tenho guiado a viúva desde o ventre de minha mãe. Se vi alguém morrer por falta de roupa, ou o necessitado não ter com que se cobrir, se no íntimo ele não me abençoou, se não se aqueceu com as lãs dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque no tribunal eu tinha apoio, então que o meu braço caia do ombro e se rompa da articulação, pois a calamidade vinda de Deus seria terrível para mim, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se coloquei a esperança no ouro, ou se disse ao ouro refinado, tu és a minha confiança, se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado grandes coisas, se olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de veneração, isso também seria um mal a ser punido pelos juízes, pois assim eu teria negado a Deus que está lá em cima. Se me alegrei com a ruína daquele que me odeia, e se exultei quando a desgraça veio sobre ele, eu que não pequei com a boca, pedindo com imprecação a sua morte. Se aqueles que moram comigo não disseram, quem não se satisfez com a carne oferecida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria minhas portas ao viajante. Se a exemplo de Adão, encobria as minhas transgressões, ocultando a minha maldade no íntimo, porque tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera alguém me ouvisse. Esta é a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Ah, se o meu adversário escrevesse a minha acusação. Por certo, eu a carregaria nos ombros, eu a ataria sobre mim como coroa, eu lhe prestaria conta dos meus atos. Como príncipe, me apresentaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos chorarem juntos, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte dos seus donos, receba eu espinhos em vez de trigo, e joio em vez de cevada. Terminaram as palavras de Jó. Jó capítulo 32. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. E aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, visto que ele era justo aos seus próprios olhos. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou furioso. Ficou irado contra Jó, pois se considerava mais justo do que Deus.
Também ficou furioso com os seus 3 amigos, porque não sabiam o que responder, mas tinham condenado Jó. Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que os 3 homens não tinham mais o que dizer, ficou indignado. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu: Eu sou jovem, e vós idosos. Até agora senti medo e temor de expressar a minha opinião. Eu pensava: que a idade fale mais alto, e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Todavia, o homem tem um espírito, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Não são os velhos que são sábios, nem os anciãos são os que entendem o que é correto. Por isso, atrevo-me a dizer: ouvi-me. Eu também expressarei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações enquanto buscáveis o que dizer. Eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer Jó, nem de responder às suas dúvidas. Por isso, não faleis, encontramos sabedoria. Deus é quem pode derrubá-lo, e não o homem. Mas ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Eles estão perplexos, e não têm mais o que responder, faltam-lhes as palavras. Terei de esperar, pois eles não falam. Já pararam e não respondem mais? Eu também darei a minha resposta. Também expressarei a minha opinião, pois estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. O meu peito é como o vinho, sem respiro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei para que me sinta aliviado. Abrirei os lábios e responderei. Não quero fazer discriminação, nem bajular ninguém, pois não sou bajulador. Pelo contrário, o meu Criador logo me levaria. Jó capítulo 33. Eliú acusa Jó de entender mal os caminhos de Deus. Jó, ouve as minhas palavras e dá ouvidos a todas as minhas declarações. Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da língua. As minhas palavras expressam integridade de coração, e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responde-me se puderes. Prepara-te para se defender perante mim. Eu sou igual a ti perante Deus. Também fui formado do barro. Tu não terás razão para ter medo de mim, nem usarei de força contra ti. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi as tuas palavras. Dizias: estou limpo, sem transgressão. Sou puro e não tenho pecado. Deus procura motivos de inimizade contra mim e considera-me seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todos os meus atos. Mas eu te respondo: nisso tu não tens razão, porque Deus é maior que o homem. Por que razão disputas com ele por não prestar contas dos seus atos? Pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe atende, fala de outro. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando dormem no leito, então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com advertências, para afastar o homem do seu desígnio e dele tirar a soberba, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. A sua carne desaparece da vista, e os seus ossos que não eram visíveis agora aparecem. A sua alma se aproxima da cova e a sua vida dos que trazem a morte. Se com ele estiver um anjo, um intérprete, um entre 1000 para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o para que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo da juventude. Ele orará a Deus, que lhe será propício,
e o fará ver a face de Deus com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, e torci a justiça, mas não fui punido. Mas Deus livrou a minha alma da cova, e a minha vida verá a luz. Tudo isso Deus faz 2 e 3 vezes ao homem, para desde a cova reconduzir a sua alma, para que seja iluminado com a luz dos viventes. Escuta, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, pois desejo te defender. Se não, escuta-me. Cala-te e eu te ensinarei a sabedoria.